Bíblia aberta, cartilha de oração. O contexto. Depois disso, Judas foi com seu exército até a cidade. Chegaram lá nas vésperas do sábado. Se purificaram e guardaram o sábado. Atenção. Versículo 39. Ainda não é o texto. No dia seguinte, os soldados de Judas fizeram uma coisa que tinha que ser feita imediatamente. Depois de uma batalha, o que é? Foram ao campo de batalha, recolheram os corpos dos mortos na batalha e levaram para serem enterrados em sepulturas. Isso está na Bíblia. Sepultar os mortos. Judas fez isso com os mortos na batalha. Debaixo de cada túnica deixaram objetos dedicados aos ídolos do templo de Jamã. Aquilo que é proibido. Vamos lá. Versículo 41. Então todos agradeceram a Deus, o justo juiz. Depois, 42. Oraram, pedindo a Deus que perdoasse completamente os pecados que tinham sido cometidos. Por que a gente manda rezar missa pelos falecidos? Você nunca se perguntou isso? A resposta aqui. Por que a gente reza pelos mortos? Depois oraram, rezar pelos mortos, pedindo a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinham sido cometido. Tem mais. E Judas, aquele grande homem, aconselhou ao povo que ficasse longe do pecado, pois eles tinham visto com seus próprios olhos o que havia acontecido com aqueles que tinham morrido por causa dos seus pecados. E Judas pediu aos seus soldados que dessem uma oferta. Então eles entregaram 2.000 moedas de prata que ele, Judas, enviou a Jerusalém para pagar um sacrifício que seria oferecido para tirar pecados. Esse bonito e generoso ato mostrava que Judas acreditava na ressurreição dos mortos. Pois, se ele não cresce que os mortos vão ressuscitar, orar a favor deles seria uma tolice sem valor. Mas foi, de fato, um pensamento piedoso e santo, pois Judas tinha a certeza de que Deus tem um belo prêmio para os que morrem fiéis a Ele. Foi por isso que Judas mandou oferecer um sacrifício em favor dos mortos, para que o pecado deles fosse perdoado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Prestou atenção? Não? Depois você fica me mandando pergunta. Claro que pode mandar. Mas muita gente, é uma pergunta recorrente. Por que rezar pelos mortos? Por que, padre, mandar rezar missa? Por que ir no cemitério?
Por que rezar pelos falecidos? Está aqui, ó, bíblico. Lembre, o que foi que eu falei? Qual que é o princípio de tudo? Jesus ressuscitou. É o princípio básico. Segundo, marca aí, ó. Quando alguém vier hoje falar besteira para você, isso é conversa de católico, tá aí, ó. Essas coisas tem que saber, gente. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 45. Por que rezar pelos mortos? Por aqui, ó. Por que rezar pelos mortos? Oraram e pediram a Deus que perdoasse completamente o pecado que tinha sido cometido. E Judas, aquele grande homem, aconselhou o povo a ficar longe do pecado, porque eles tinham acabado de ver a morte do ímpio. Queridos filhos e filhas, eu quero aprofundar mais um pouco. De novo, Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 42 a 45. Ali está o texto base. A principal oração da igreja é a Eucaristia. E nessa missa que você e eu, quantas vezes celebrei, você também, existe um momento de fazer referência aos mortos. Um momento de lembrança daqueles que partiram desta vida. Isso faz parte da comunhão dos santos. Isso faz parte da comunhão da igreja. Rezar por aqueles que estão vivos e por aqueles que já partiram. A oração é uma forma de querer bem e de agradecer. A oração nos aproxima cada vez mais uns dos outros e se cremos na comunhão dos santos. Nada contrário de rezar por aqueles que já se foram. É certo rezar pelos mortos? De novo eu lembro, o livro de Macabeus, que acabei o segundo livro, capítulo 12, versículo 42, fala da oração dos mortos. É um santo e salutar pensamento, orar pelos mortos. Você escutou que Judas Macabeus fez assim, acreditando no perdão de Deus, acreditando na ressurreição. Quis que se rezasse pela salvação daqueles que morreram. Há pessoas que infelizmente não aceitam esse segundo livro de Macabeus como parte integrante da Bíblia, mas nós católicos aceitamos. Tanto que se você não encontrar esse texto na tua Bíblia, é porque tua Bíblia não é católica. Mas não dá para negar que os hebreus daquele tempo, século II, antes de Cristo, tinham firme convicção de rezar pelos falecidos. Também os primeiros cristãos, no nascimento da igreja, até hoje, tinham o hábito de rezar pelos falecidos, oferecer missas, sacrifício por aqueles que partiram. Nós não entramos em contato com os mortos, não é isso, nós não estamos fazendo uma evocação. Nós estamos pedindo a Jesus por eles. Nós, católicos, temos este hábito, esse ensinamento que recebemos dos antigos. Orações, penitências, missas, auxiliam aqueles que já partiram e estão no purgatório. Sim, purgatório existe. Estas almas não crescem em mérito, mas podem ter seu esforço atenuado pela misericórdia de Deus, diante dos nossos fervorosos apelos. É interessante que nas antigas catacumbas, nos cemitérios cristãos dos primeiros séculos, estavam escritos assim: encontrem repouso e refrigério, consolação. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos falecidos e a eles ofereceram preces e louvores,
principalmente missas, também esmolas, indulgências, obras de penitência em favor deles. Eu estou exaustivamente falando sobre isso para que busquemos a nossa identidade e aquilo que somos. Queridos filhos, como é importante rezar pelos mortos. É a comunhão dos santos. Rezemos quando eles falecem, por isso se convida o padre, ou um diácono, ou ministro da esperança para as exéquias, no enterro, o 7º dia. Se agradece a Deus, se reza pelo falecido. É importante rezarmos pelos falecidos. Volto a dizer, é educativo, pedagógico, de grande crescimento espiritual também para nós vivos. Por fim, apenas quero lembrar uma oração que Nossa Senhora ensinou aos videntes e convido você a rezar comigo, que foi incluso na recitação do terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.